Olá, bem-vindos ao Congresso de Identidades, Inclusão e Desigualdade. E no âmbito deste mesmo congresso apresentar nuestra proposta que é analisar o impacto do Covid em los determinantes sociales de la violencia de género en Portugal y dentro de Portugal, básicamente en la ciudad de Oporto. Es un trabajo que fue organizado a través de uma chamada da Fundação Ciência e Tecnologia, uma agência de fomento para a investigação, que tinha como principal problema analisar se a situação com o Covid havia aumentado ou diminuído a violência de género. Foi um trabalho basicamente qualitativo, baseado em entrevistas com os principais atores intervenientes no fenómeno de violência de género, desde a polícia, pasando por los procuradores generales de la República, ONGs, vítimas, o sea, el mayor número posible de actores sociales envolvidos nesta problemática, que é uma problemática antigua, pero que queríamos saber se havia aumentado ou diminuído durante o período da pandemia. Dentre estes participantes que acabei de enunciar, estão realmente os especialistas, os stakeholders, as estruturas de apoio à vítima, a grande maioria organizações não governamentais, as instituições públicas, como o Ministério Público, as autarquias, as forças de segurança e também as vítimas. Os resultados estão neste diagrama bem estruturado. Por um lado, lo que nombramos de gritos e silêncios, que são as vítimas, por uma das vozes institucionais responsáveis pela organização dos programas nacionais, as sonoridades, que são os especialistas, e por outro lado, também escuchar as estruturas de apoio à vítima através de seus murmúrios, através, portanto, de seus questionamentos. Foram contactadas várias instituições públicas e também fundações privadas, no sentido de escuchar suas visiones sobre a questão que se estava vivendo no período de confinamento. Neste momento já estamos confinados em Portugal e queríamos saber se realmente durante o período de confinamento a violência havia aumentado ou havia diminuído. A maioria das situações relatadas e encontradas em televisão, em periódicos, era que a violência havia aumentado. Em Portugal os números eram um pouco ao contrário, dizia que durante o período de confinamento essa situação havia diminuído, o que nos espantou desde o início. Escuchando personal que trabaja na área, como Forças da Seguridade, Ministério Público, autarquias, percebemos que na verdade não havia diminuído, havia sim havido dificuldade em relatar e em denunciar esses dados. Porquê? Bueno, a maioria nos fala de que há uma pouca formação por parte dos técnicos perante situações de crises. Por outro lado, a ação também é um pouco limitada, já que uma grande parte destes técnicos passou a trabalhar de uma forma remota. E por outro lado, percebemos que apesar de todas as dificuldades, houve uma muito boa conexão entre as diferentes estruturas que compõem a luta contra a violência de género. A intervenção, apesar de tudo, foi uma intervenção que poderíamos chamar de bastante positiva, já que, apesar de alguma dificuldade, de ser tudo extremamente novo para todos os atores, houve uma boa interseção entre os distintos atores sociais de apoio às vítimas. Se tivéssemos que analisar e definir um pouco as categorias de análise deste estudo qualitativo, diríamos que tentamos analisar a questão da formação, da ação, da conexão e da intervenção. Vimos algumas falhas a nível da formação. A maioria dos técnicos intervenientes nestas ações não têm uma formação especificamente direcionada para a violência de género. Vimos que no que respecta um pouco à ação, ela é bastante suficiente, buena, ou seja, apesar de todas as insuficiências formativas, há uma boa ação, há uma boa interconexão entre, por exemplo, entre as autarquias, as estruturas policiais e o Ministério, e a intervenção junto das vítimas, apesar de todos os obstáculos, se tem realizado de maneira bastante positiva. Apesar de todas as criações de los instrumentos como apps, números específicos, as vítimas costumam utilizar os números mais conhecidos em caso de uma
catástrofe, que es el número 112. No es un número específicamente envolvido para esta cuestión, pero es el número que todos los portugueses en general conocen, un número de apoyo generalizado, sea para un accidente de coche, sea para un incendio, sea para una llamada para irse al hospital. Ese número es el número mágico que todos tienen de manera general en su mente. Y fue el número más utilizado, a pesar de se haber criado inúmeras outras possibilidades de apoio para esta área, que era a área da violência de género. Nos chamou muito a atenção que na cidade de Oporto é uma cidade muito pequena, composta por 7 barrios, solamente 3 mostraram interesse em participar da nossa investigação. Parece-nos que, de alguma maneira, o poder local está um pouco afastado desta questão e um pouco motivado para intervenir em las questões de violência de género, lamentablemente. Em relação à questão de se aumentou ou diminuiu, bueno, parece-nos que a partir da escuta dos especialistas e também das vítimas, que não houve realmente uma diminuição, houve sim uma maior dificuldade em entrar em contato com as instituições. O confinamento realmente não facilitou essa denúncia, hasta porque muitas destas mulheres se encontravam em uma situação de paro e elas que estavam trabalhando numa situação de enorme precariedade. Portanto, a precariedade e o isolamento foram obstáculos para a denúncia. Vimos também que houve uma agudização, houve um aumento de conflitos relacionais entre as parejas, pero isso não significou em maior aumento de denúncias. Por quê? Porque, bueno, nos parece que realmente o país não estava, nenhum país estava preparado, na verdade, para uma situação de enorme vulnerabilidade como aquela que vivimos. Foi nova para todos nós, tanto para os profissionais como também para as vítimas. Parece-nos também que uma parte dos atores responsáveis pela proteção e na luta contra a violência de género se situaram numa situação de burnout por sobrecarga dos serviços e também, de alguma maneira, por uma falta de preparação para uma situação tão nova como aquela que tivemos que enfrentar. Houve sim uma enorme luta e reforço por parte do Estado para reforçar a luta contra a pandemia de violência de género, pero esta luta e este reforço não foi bem encaminhado no sentido de que as vítimas não notaram realmente um maior aporte. Lhes pareceu que tudo se quedou igual ou que realmente incluso houve menos eficiência. De qualquer maneira, depois de termos escutado as forças intervenientes, percebimos que realmente houve por parte do Estado um enorme esforço para lutar e para lutar contra a violência e apoiar estas mulheres. Estes reforços se manifestaram através de um reforço de serviços, pero pareceu também que houve uma certa fragilidade em passar à prática com o que se havia construído a nível de políticas. Isto nos hace perguntar algumas questões. Que papel deveria assumir o poder local em la violência de género? Parece-nos que o poder local está bastante apartado desta realidade e que deveria estar mais involucrado. A articulação, bueno, pareceu haver uma boa articulação perante a situação pandémica, pero que é necessário fortalecer e reforçar a formação dos técnicos que trabalham na área. E, por outro lado, também divulgar mais entre a população que existem realmente estruturas e infraestruturas que o Estado tem criado e disponibilizado para chegar. Quizás exista uma certa obstáculo entre tudo o que é criado pelo Estado e aquilo que chega à população em geral. Portanto, defendemos de alguma maneira uma maior formação e uma maior intervenção por parte de todos os componentes junto da população. De qualquer maneira, nos pareceu bastante positivo o esforço que o Estado português realizou no sentido de ajudar estas mulheres e a combater a violência de género. De qualquer maneira, parece-nos que a intervenção e a ação
para o futuro é fundamental. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta comunicación. Gracias.